Vamos então resolver o conjunto de exercícios que vou aplicar de figuras geométricas planas e vamos iniciar no primeiro exercício. Considera os círculos A, B e C desenhados neste quadriculado. Calcula o valor arredondado às décimas milésimas do perímetro em centímetros dos círculos A, B e C e que relações podem se estabelecer entre os diâmetros dos três círculos e entre os perímetros respectivos. Portanto, no primeiro círculo temos um raio de 0,5 cm, no segundo 1 cm e no terceiro 2 cm. Sabemos que o perímetro pode ser calculado através da forma 2πr, portanto é 2 vezes π vezes o raio, ou como o diâmetro é igual a 2r, também pode ser calculado como π vezes o diâmetro. Portanto, no primeiro caso, nós temos o perímetro do círculo A igual a 2πRA, ou seja, 2π vezes 0,5, o que dá π centímetros, 3,1416. Como nós queremos o arredondamento até às décimas milésimas, portanto, quarta casa decimal, o 9 é maior que 5, portanto, este 5 tem que passar a 6. Vamos entrar com o valor 3,1416. No caso do círculo B, vamos ter 2π vezes 1, o que dá exatamente 2 vezes π, ou seja, 6,2832 cm. No círculo C vamos ter 2 vezes π vezes 4, ou seja, 4π, ou seja, 4 vezes 3,1416, o que dá 12,556,64 cm. Portanto, na segunda questão, diz qual é a relação a estabelecer entre os diâmetros dos três círculos, os perímetros respectivos. Vamos analisar o perímetro A com o perímetro B e o que é que nós verificamos? Fizemos uma relação, uma proporção entre o perímetro B sobre o perímetro A, isto é o círculo maior para o círculo menor, e os respectivos valores, 2π sobre π, verificamos que a relação é o dobro, isto é, o perímetro do círculo B é o dobro do perímetro do círculo A. E a relação, se nós virmos, é exatamente a mesma que os raios, não é? Portanto, o raio do círculo B é o dobro do raio do círculo A, como podemos ver aqui. Portanto, se fizermos uma relação do perímetro B sobre o perímetro A, substituindo o perímetro B por 2πrB, o raio do círculo B, e 2πRA, e sabendo que o raio do círculo B é o dobro do raio do círculo A, fazendo a simplificação, RA se corta com RA, ficamos com o 2. Isto é, a razão entre os perímetros é a mesma que a razão entre os diâmetros, os raios e os diâmetros. Temos aqui este com diâmetro 1 e este aqui com diâmetro 2, ou o dobro. E os raios é a mesma coisa, temos 0,5 e 1, portanto também é o dobro. A relação entre o círculo A e o círculo C é de 4, isto é, o perímetro do círculo C é 4 vezes o perímetro do círculo A. A relação tem a ver exatamente com a relação dos raios e dos diâmetros. Não é? Este raio é 0,5, este é 4 vezes mais, que é 4 vezes 0,5 dá 2, não é? Portanto, fazendo a mesma proporção aqui, o perímetro do círculo C sobre o perímetro do círculo A, substituindo o perímetro do círculo C por 2πrC e o A por 2πRA, o raio de C é 4 vezes o raio de A, simplificando o RA com RA ficamos com 4. Isto é, a razão dos perímetros é a mesma dos raios e dos diâmetros. Reparemos que o diâmetro do círculo A é diâmetro 1, o do círculo C é diâmetro 4 e os raios também é a mesma proporção. Vamos ver finalmente a relação entre o círculo B e o círculo C e verificamos que o perímetro do círculo C é o dobro do perímetro do círculo B. Isto é, a mesma relação com os raios. Este raio, que é de 2 unidades, é o dobro deste, que é de 1 unidade. Se verificarmos aqui a relação entre o perímetro do círculo C sobre o perímetro do círculo B, verificamos que este RB corta com RB, porque o raio de C é o dobro do RB, e ficamos com o dobro. Isto é, a razão entre os perímetros é a mesma que a razão entre os raios e os diâmetros. Temos aqui neste o diâmetro igual a 2 e aqui o diâmetro igual a 4, ou seja, o dobro. Antes de passar a uma visualização dinâmica no GeoGebra, queria deixar só aqui uma indicação. Esta indicação servirá de base para um problema mais à frente no exercícios deste livro, onde se vai calcular o mesmo tipo de círculos, a área do mesmo tipo de círculos, mas eu queria deixar desde já aqui uma relação. Como é que nós passamos do perímetro de um círculo para a área do respectivo círculo? Se repararmos, o perímetro pode ser dado por 2πr ou πd e a área por πr ao quadrado ou πd ao quadrado sobre 4.
para passarmos de 2πr para πr ao quadrado, no fundo o que é que nós estamos a fazer? Estamos a multiplicar o perímetro por r sobre 2. E aqui é a mesma coisa, para passar de πd para πd ao quadrado sobre 4, estamos a multiplicar por d sobre 4. Portanto, a indicação, a nota que eu queria deixar aqui, a chamada de atenção, era que, efetivamente, a área de um círculo de raio R é igual à área de um retângulo, cujo comprimento é o perímetro, que é esta medida, e cuja largura é o raio, é a metade do raio. É o que nós vemos aqui, não é? Portanto, para passarmos do perímetro para a área, nós multiplicamos o perímetro por r sobre 2. Cá está, perímetro, comprimento, r sobre 2, a largura. No caso para utilizarmos o diâmetro, é a mesma coisa. Temos o perímetro, em vez de termos r sobre 2, temos em função do diâmetro. Sabemos que o diâmetro o raio é metade do diâmetro, portanto, de metade a metade é diâmetro sobre 4. Não é? Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra a resolução deste problema. Vamos então ver o perímetro de uma circunferência de raio 0,5 cm, raio 1 e raio 2. Caso termos uma circunferência de raio 0,5, se desenrolarmos a linha correspondente à circunferência, verificamos que o perímetro é igual a 3,14 cm, porque o raio está em centímetros, não é? Portanto, e o que é que nós verificamos aqui? Verificamos que, já agora analisando a comparação entre como é que nós passamos do perímetro para a área, se quisermos passar do perímetro de um círculo para uma área de um círculo, basta multiplicar r sobre 2. Não é? Portanto, o que é que significa isso? Significa que a área vai ser igual ao perímetro vezes r sobre 2, ou seja, vai ser um retângulo cujo comprimento é o perímetro, cá está o perímetro, e cuja largura é r sobre 2, é metade do raio. Portanto, a área deste círculo é exatamente igual a área deste retângulo, a uma área do retângulo cujo comprimento é o perímetro, P, que é o comprimento desta linha LC, vezes a largura, que é metade do raio. Nós vemos aqui o raio é esta distância, deste ponto àquele ponto, ao centro, o raio é metade. Se tivermos uma circunferência de raio igual a 1, verificamos que o conceito é exatamente o mesmo. Não é? Temos um perímetro igual a 6,28, não é? 6,28 cm, uma área igual a 3,14 centímetros quadrados. Reparemos que o número, o coeficiente a menos das unidades, é sempre metade da área, é sempre metade do perímetro. Porquê? Porque nós estamos a multiplicar por metade do raio, não é? Para passar do perímetro para a área, multiplicamos pelo metade do raio. Neste caso, metade do raio é 0,5, portanto passa de 6,28 para 3,14 centímetros quadrados, e aqui centímetros. Portanto, exatamente o mesmo é a área deste círculo, que é igual a 3,14 centímetros quadrados, é igual à área deste retângulo. Cá está a área do retângulo com 3,14,16. Porquê? Porque é um retângulo com um comprimento igual ao perímetro, 6,28, e a largura igual a metade do raio, neste caso 1. Por isso é que nós passamos de 6,28 para 3,14, quando passamos do perímetro para a área. Passamos de 6,28 cm para 3,14 cm quadrados. Agora, na última situação, de raio igual a 2, nós também verificamos exatamente a mesma coisa. Não é? Isto é, o perímetro é igual a 12,56 e a área, neste caso, é 12,56. Porquê é que os números são exatamente iguais? Isto é, nós temos 12,56 cm e 12,56 cm quadrados, porque metade de 2 é 1. E ao multiplicar o comprimento, que é o perímetro, 12,56 por 1, nós obtemos o mesmo 12,56. Estamos a multiplicar por metade do raio. O raio, como é igual a 2, é multiplicar por 1, 1 não altera. Não? Portanto, vamos ver dinamicamente as três situações. Caso da circunferência de raio igual a 2. E no final nós temos exatamente a comparação entre as áreas também, além do perímetro, a comparação da respectiva área com o perímetro da circunferência ou do círculo, neste caso. Vamos ver agora analisar o raio igual a 1. Podemos ampliar um pouco. E temos uma área igual a 3,14, perímetro igual a 6,28, comprimento da linha 6,28 cm. Vamos ver finalmente o 0,5.
e vamos ampliar também mais um pouco. Verificamos então que o perímetro é igual a 3.14, portanto é uma circunferência de raio igual à unidade, de diâmetro igual à unidade, e portanto o perímetro é igual a 3.14, é exatamente igual a π. Por isso, nós quando passamos do perímetro para a área, nós passamos de 3.14 para 0.785, estamos a multiplicar por metade de 0.5, ou seja, estamos a multiplicar por 0.25, ou seja, um quarto daquilo, não é? Vamos então resolver o exercício número 2, cujo enunciado é o seguinte: calcula o perímetro em centímetros e arredondado às décimas de um círculo com 5 cm de raio e de um círculo com 6 cm de diâmetro. Portanto, no primeiro caso, considerando um círculo de raio igual a 5 unidades, a 5 cm, não é? Sabemos que o perímetro é dado por 2πr, portanto será 2 vezes π vezes 5 cm, ou seja, 10π. Sabemos que π não é uma constante exata, e como no nosso caso queremos o resultado em décimas, vamos considerar mais uma casa decimal. Em vez de considerar só 3.1, vamos considerar 3.14. Multiplicamos por 3.14, isso arredondado depois às décimas, vamos verificar que isto é igual a 31.4, não é? Centímetros. No caso do raio do diâmetro igual a 6 ou raio igual a 3, é exatamente a mesma coisa. Portanto, consideramos ou entramos com πd, π vezes o diâmetro, que é 6, ou 2πr, 2π vezes 3. De qualquer modo dá 6π, 6 vezes 3,14 dá 18,84, arredondado às décimas vai dar 18,8. Vamos ver dinamicamente este problema no GeoGebra. Vamos então ver dinamicamente o perímetro de uma circunferência de raio igual a 5 cm. 5 cm. Portanto, fazendo o desenrolamento da linha de fronteira da circunferência, portanto, obtemos uma linha com comprimento de 31,4. É exatamente o perímetro de uma circunferência ou de um círculo de raio igual a 5 cm. Se tivermos, portanto, temos aqui a posição final, posição inicial, posição final, não é? Se tivermos agora uma circunferência de diâmetro igual a 6, significa um raio igual a 3, metade, não é? Nesta situação, nós vamos ter um perímetro igual a 18,8. Posição inicial, posição final. Portanto, aqui vê-se bem dinamicamente o que é o significado de perímetro de uma circunferência. Portanto, significa que é o comprimento da linha correspondente à circunferência. Este é o comprimento da linha. Para ver esse comprimento, tornamos essa linha, desenrolamos a circunferência e ficamos com uma linha reta com determinado comprimento. Essa linha, o comprimento dessa linha específica é exatamente o perímetro da respectiva circunferência ou respectivo círculo. Vamos então resolver o exercício número 3, cujo enunciado é o seguinte: copie e completa a tabela seguinte. Temos aqui 3 círculos, um deles é-nos dado o raio, no outro o diâmetro e no outro o perímetro. E, portanto, é necessário completar os outros parâmetros. Neste caso aqui será o raio e o perímetro, neste aqui o diâmetro e o perímetro, e neste caso o raio e o diâmetro. Portanto, no primeiro caso nós temos um diâmetro igual a 8 cm, sabemos que o perímetro é igual a πd e o diâmetro é igual a 2r. Portanto, o perímetro será π vezes 8, considerando o π como 3,1416, neste caso 4 casas decimais, vamos obter 25,1328. O diâmetro é o dobro do raio, como nós sabemos que o diâmetro é igual a 8, resolvendo em ordem R, verificamos que o raio é igual a metade do diâmetro, ou seja, é igual a 4 cm. Aqui deixamos com 4 casas decimais, mas se quiséssemos arredondar até às centésimas, portanto, unidade de décimas centésimas, bastava arredondar, ficaríamos com 25,13, né? 2 é menor que 5, portanto mantém o 3. No segundo caso, temos raio igual a 7 cm, sabemos que o perímetro na mesma é 2πr e o diâmetro é 2r, o perímetro é 2πr, portanto neste caso é 43,98,24, ou seja, arredondado
às centésimas, seria 43,98. 2 é menor que 5. O diâmetro é o dobro do raio, portanto é direto, 2 vezes 7, 14 centímetros. No terceiro caso, é-nos dado o perímetro e, portanto, temos que resolver em ordem, em ordem ao raio e ao diâmetro. Neste caso, temos o perímetro igual a 2πr, portanto, r é igual a 314,16 dividido por 2π, isto dá 50 cm. Tendo o raio igual a 50 cm, sabemos que o diâmetro é o dobro, portanto, é 100 cm. Portanto, estes são os resultados das diferentes alíneas. Sem qualquer arredondamento, como nós vimos, podemos arredondar às centésimas. Vamos ver depois a seguir, dinamicamente no GeoGebra, este problema, mas de qualquer modo temos aqui os slides respectivos. Portanto, o perímetro igual do primeiro caso, 25.1328. No segundo caso, 43,98,240. Portanto, significa que esta linha tem de comprimento 43,98 cm. E no terceiro caso, com o raio igual a 50, vamos ter o comprimento da linha, que no fundo é a linha do círculo distendida, tem 314,16 cm. Vamos então ver dinamicamente no GeoGebra. Em termos de GeoGebra, vemos aqui a circunferência de raio igual a 4 e vemos o desenrolamento da linha referente à circunferência. E verificamos então que o perímetro é igual a 25.328 para o raio igual a 4. Né? Posição inicial, 0, posição final. Agora vamos alterar para o raio igual a 7. Do mesmo modo, fazendo o desenrolamento dinâmico da fronteira, referente à circunferência. Obtemos a linha com um comprimento de 43,9824, né? Para raio igual a 7. Posição final, posição inicial, e agora para raio igual a 50. Vamos ampliar, a reduzir o desenho, de modo a termos uma visão global. Já está. E simulando então o desenrolamento, vamos obter um comprimento referente ao perímetro, para um raio igual a 50 ou diâmetro igual a 100. Neste caso, próximo do 314,16, né? Para raio igual a 50. Antes de terminar, deixava aqui um resumo do formulário associado a este problema. Né? Portanto, tendo um círculo, uma circunferência, temos o raio e o diâmetro. Sabemos que a relação, o raio pode ser calculado através do diâmetro, calculando a sua metade, o diâmetro pelo raio, calculando o dobro, o perímetro é 2πr, né, em função do raio, ou em função do diâmetro é πd. πd porque o diâmetro é 2r, substituindo lá em cima o 2r por d, ficamos com πd. Depois, se quisermos calcular o raio a partir do perímetro, é resolver em ordem ao raio, não é? Portanto, o raio é igual a P é dividido por 2π, 2π está multiplicado por R, passa para o primeiro membro a dividir, né? Portanto, invertendo depois os membros para ficar a variável no primeiro membro, fica R igual a P sobre 2π. Do mesmo modo, P é igual a πd, se quisermos calcular o diâmetro tendo o perímetro, é resolver em ordem a D, ficamos com D igual a P é dividido por π. Vamos então ver o exercício número 4. Na figura estão representadas 3 figuras geométricas que a Júlia desenhou, uma circunferência com 3,7 cm de raio, um octógono, portanto 8 lados, regular com 2,9 cm de lado, e um retângulo 6 por 6 e 6,6 por 5,1. Calcula o comprimento total das linhas que a Júlia desenhou, apresenta o resultado em centímetros arredondado às décimas. Não efetua os arredondamentos nos cálculos intermédios. Mostra como chegaste à tua resposta. Portanto, vamos calcular, para calcular o comprimento total, temos que calcular os perímetros destas linhas. Né? O comprimento total das linhas será o perímetro do círculo mais o perímetro do octógono mais o perímetro do retângulo. Sabemos que o perímetro do círculo é igual a 2πr em função do raio.
O octógono é 8 vezes o lado do octógono e o retângulo é 2 vezes a soma do comprimento vezes largura. Portanto, resolvendo aqui, temos que o perímetro é igual a 2πr, r é igual a 3.7, está a 23.236 cm. O octógono é 8 vezes L, portanto 8 vezes 2.9, dá 23.2, e o retângulo é 2 vezes a soma do comprimento com a largura, 6.6 mais 5.1, dá 11.7, 23.4 no total. Somando os três perímetros, o 23.236 mais 23.2 mais 23.4, isto vamos obter 69.836. Arredondado às décimas, portanto é a unidade décima até o 8, o número a seguir é o 3, é menor que 5, portanto mantém o 8, os 69.8 cm. Vamos então ver o exercício número 5, que diz: determina o comprimento do raio em centímetros e arredondado às centésimas de uma circunferência com 4.710 cm de perímetro. Como nós vimos, o perímetro da circunferência é 4.710. Como nós temos o raio, convém escolher esta fórmula, o perímetro é igual a 2πr, não é? Substituindo lá em cima, perímetro 4.710 vezes 2πr, resolvendo em ordem R, fica R igual a 4.710 dividido por 2π. Isto dá-nos um raio de 749.619 cm. Como nós queremos arredondados até às centésimas, unidade décima centésima até o 1, até a ordem de onde está o 1, o número a seguir é 9, que é maior que 5, portanto 1 é arredondado para o número seguinte, isto é, passa a 2. Então ficamos com 749.62 cm. Em termos de GeoGebra, temos de visualizar aqui o slide. Portanto, uma circunferência com um raio igual a 749.618, que é o valor que nós chegamos aqui, né? 62 neste caso, arredondado, tem uma linha, a linha distendida referente à circunferência tem de comprimento, que é o perímetro, 4.709.998, ou seja, 4.710 cm, que é o nosso dado de partida. Vamos então ao exercício número 6, que diz o seguinte: na figura seguinte está representada uma pista de atletismo, portanto esta parte a cor de laranja, esta faixa a cor de laranja. Um atleta deseja correr 10 km nessa pista com treino diário. Determina o número mínimo de voltas completas que o atleta deve dar a essa pista em cada dia. Portanto, em termos esquemáticos, o que é que nós temos? Temos duas semicircunferências, portanto uma aqui e outra, portanto as duas juntas dão uma circunferência completa de diâmetro igual a 80 metros e temos duas linhas correspondentes a estas retas de 100 metros. Portanto, o perímetro da figura vai ser igual a quê? Ao perímetro de uma circunferência de diâmetro igual a 80, temos aqui metade mais metade dá uma circunferência, mais o comprimento destas duas linhas de 100 metros. Portanto, se o perímetro da circunferência, sabendo o diâmetro, é π vezes 80, ou seja, o perímetro desta circunferência, destas duas circunferências, dá 251.327 metros. Não é? Agora, o perímetro do retângulo incompleto, no fundo, é duas vezes este comprimento, 100 metros, portanto dá 200 metros. Portanto, o total da volta, de uma volta, vai ser as duas linhas retas, né, mais o perímetro da circunferência, o que vai dar um total de 451.327 metros. Portanto, uma volta tem 451.327 metros. Quantas voltas são necessárias para fazer 10 km? 10 km reduzido a metros são 10.000 metros. Se dividirmos o percurso por uma volta, vamos ver quantas voltas é que são necessárias fazer. Neste caso, seriam necessárias fazer 22,1 voltas. Isto é, 22 voltas não chegam. Ele terá que fazer, em termos de voltas completas, terá que fazer 23, não é? Vamos então resolver o exercício número 7, que diz o seguinte: o quadrado da figura seguinte tem 12 cm de perímetro. Portanto, a soma do comprimento das medidas dos seus lados. E os seus vértices coincidem com os centros da circunferência
destas 4 circunferências. Duas a duas as circunferências têm um só ponto comum, portanto interceptam-se neste ponto. E aqui estas duas neste e neste. Determina um valor arredondado às décimas do perímetro em centímetros da parte colorida de cor de laranja. Portanto, esta área aqui, portanto, pretende saber o comprimento destas 4 curvas. Se analisarmos bem, verificamos que cada um quarto de círculo, não é exatamente portanto, esta linha corresponde a um quarto do círculo respectivo. Portanto, se temos 4 quartos, portanto, o total das linhas vai ser um círculo completo, uma circunferência completa, não é? Portanto, o perímetro da área laranja, que é estas 4 linhas curvas, é igual a 4 vezes o perímetro de um quarto da circunferência, ou seja, o perímetro de uma circunferência. Sabemos que o perímetro, para calcularmos o perímetro da circunferência, é claro que temos que saber o raio. Nós, a única maneira que temos que ir buscar o raio ou o diâmetro será através do perímetro do quadrado. Sabemos que o perímetro do quadrado é 12 cm, portanto, neste caso é 4 vezes L, é a soma dos 4 lados, portanto 12 é igual a 4L, onde L é igual a 3 cm. Portanto, se o lado do quadrado é 3 cm, significa que o raio da circunferência é metade, né? É 1,5. Portanto, o perímetro da circunferência será 2πr. Como o R é igual a L sobre 2, que neste caso L é igual a 3, portanto temos 6π sobre 2, ou seja, 9,4 cm de perímetro. E portanto está arredondado às décimas. Vamos finalmente resolver o exercício número 8, cujo enunciado é o seguinte: o António quer comprar uma banheira circular com 4,7 metros de perímetro. Pode colocá-la na sua casa de banho numa zona quadrada de 1,5 metro de medida de lado. Justifica a tua resposta. Portanto, é esta área que ele quer colocar, a banheira, que tem, portanto, um quadrado de 1,5 metro de lado. Portanto, o perímetro é igual a 2πr ao πd. O perímetro neste caso é 4,7 metros. Vamos optar pela forma πd, porque o diâmetro dá-nos logo a comparação do diâmetro da circunferência com o lado do quadrado. Portanto, 4,7 é igual a πd. Resolvendo em ordem AD, o π está a multiplicar, passa para outro mesmo a dividir. 4,7 dividido por π dá 1,10 metros, 1,1 metro. Portanto, se compararmos o diâmetro da circunferência, que é 1,1 metro, 1,1 com o lado do quadrado, que é 1,5, verificamos que a banheira cabe dentro deste compartimento quadrado. Aliás, fica com uma folga de 0,4 metros para cada lado. Portanto, para esta parede, para a outra, podem encostar a banheira àquele canto e fica com espaço à frente e de lado.